Quando o Espírito Santo acende uma luz no seu coração, até as máscaras mais bonitas começam a cair. Você está pronto para enxergar a verdade? Você já sentiu que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia normal ao redor? Já sentiu um desconforto perto de alguém que sorri para você, mas cujo coração parece esconder uma tempestade? Há momentos em que o Espírito Santo sussurra à nossa alma: cuidado, nem todos que estão ao seu lado estão por você. Essa mensagem é para você que tem carregado uma dor silenciosa. Para você que sente que algo está errado, mas não sabe como explicar. Para você que ama, serve, ajuda, mas tem sido ferido em silêncio por alguém que se diz próximo. Hoje, com a luz da Palavra de Deus, vamos discernir o que os olhos naturais não podem ver. Porque Deus não quer que você ande enganado. Ele quer que você ande protegido. Este é o tempo de abrir os olhos espirituais, de entender os sinais, de romper com as armadilhas ocultas e viver em liberdade. Prepare o coração, porque o Espírito de Deus vai falar com você agora. Antes de começarmos, deixa um nos comentários se você quer ouvir a voz de Deus hoje. Curta o vídeo e se inscreva para não perder nenhuma mensagem abençoada. Primeiro sinal: quando o Espírito Santo revela o que os olhos não veem, há coisas que só o Espírito Santo pode revelar. Situações em que, aos olhos humanos, tudo parece normal, até mesmo afetuoso. Mas por trás do sorriso, da companhia constante, há um espírito de engano, uma ausência de amor verdadeiro. O discernimento espiritual não é o mesmo que desconfiança. A desconfiança nasce da dor humana. O discernimento da presença de Deus. Quando somos cheios do Espírito, começamos a enxergar com os olhos do alto. E aquilo que estava escondido começa a se tornar claro como a luz do dia. Não é raro que aqueles que mais nos ferem sejam justamente os que estão mais próximos. Pessoas que caminham ao nosso lado, que conhecem nossa história, nossas fraquezas, nossos sonhos e usam isso contra nós. O inimigo sabe que um ataque vindo de longe pode ser facilmente evitado, mas o que vem de dentro, de quem deveria nos proteger, tem mais força para abalar. É por isso que o diabo, sendo astuto, planta sementes de divisão e rancor, justamente entre os relacionamentos mais próximos. Ele usa pessoas como ferramentas e, às vezes, essas pessoas nem percebem que estão sendo influenciadas. O primeiro sinal de que alguém próximo pode estar abrigando sentimentos de ódio disfarçados é essa contradição silenciosa. A presença constante, mas uma ausência verdadeira. A pessoa está sempre ali, conversa, manda mensagens, se aproxima, participa da sua vida, mas ao mesmo tempo existe um vazio emocional, uma frieza oculta, falta empatia, falta entrega sincera. Você percebe que algo não encaixa, mas não consegue explicar. É como um abraço que não aquece, uma presença que não conforta, um olhar que parece atravessar você sem enxergar. Esse tipo de relação não fortalece, não edifica. Ela apenas consome. Há pessoas que se aproximam não porque te amam, mas porque desejam controlar, vigiar ou até mesmo competir. Se essa mensagem tocar seu coração, comenta amém e compartilha com quem precisa. Fique até o final. Tem uma surpresa que vai te impactar. Estão próximas apenas para manter vigilância sobre a sua vida, para se alimentar das suas vulnerabilidades ou, em alguns casos, para manter uma aparência social. Mas quando você mais precisa de apoio, essas pessoas desaparecem em afeto, mesmo que permaneçam fisicamente ao seu lado. Na Palavra de Deus, temos um exemplo claro e doloroso disso. Judas Iscariotes caminhou com Jesus, viu milagres com os próprios olhos, ouviu a verdade diretamente da boca do Salvador. Compartilhou da comunhão do pão,
dos momentos mais íntimos, e ainda assim, seu coração estava longe. Judas é o retrato de quem mantém a aparência de lealdade, mas carrega dentro de si um espírito de traição. O texto em Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48, revela o momento em que Judas se aproxima de Jesus com um beijo, o gesto máximo de afeição entre amigos. E estando ele ainda a falar, eis que chegou uma multidão, e o que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante deles e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Veja a profundidade disso. Judas não apenas traz Jesus, ele o faz com um beijo. Isso nos mostra que o ódio escondido nem sempre vem com palavras duras ou atitudes violentas. Às vezes, ele se manifesta por meio de gestos de carinho falsificados, de companheirismo superficial, de envolvimento mascarado. A arma do traidor é o disfarce. Há pessoas que nos cercam não porque nos admiram, mas porque desejam estar perto o suficiente para conhecer nossos pontos fracos. E quando chega a hora certa, a hora da ferida, da queda, da traição, elas se tornam instrumentos de destruição. Judas permaneceu perto de Jesus até o fim, mas nunca se rendeu de verdade à verdade que ele pregava. Nunca permitiu que seu coração fosse transformado. E é isso que diferencia um amigo verdadeiro de um traidor silencioso: o coração. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a soprar verdades dentro da alma. Às vezes, sentimos um desconforto que não conseguimos explicar, uma inquietação diante de alguém que aparentemente não fez nada contra nós, mas há algo no espírito dessa pessoa que não se alinha com o nosso. É aí que entra o discernimento espiritual. Deus começa a mostrar que há presença, mas não há amor. Que há palavras, mas não há verdade. Que há companhia, mas não há comunhão. E por que Deus revela isso? Para que sejamos duros ou julgadores? Não. Deus revela para proteger. Ele quer nos guardar de alianças tóxicas, de dependências emocionais destrutivas, de vínculos que minam nossa fé e roubam nossa paz. O discernimento não é para levantar muros de orgulho, mas para levantar muros de proteção espiritual. Quem anda com o Espírito não pode ser ingênuo. É preciso saber quem caminha ao nosso lado com sinceridade e quem apenas nos tolera por conveniência. A ausência verdadeira se percebe com o tempo. São as atitudes pequenas, os olhares desviados, os silêncios desconfortáveis, a falta de celebração nos seus momentos de vitória. Quando você está triste, essa pessoa não consola. Quando está feliz, ela não se alegra. Quando está fraco, ela não fortalece, mas está sempre ali, sempre presente, sempre controlando, sempre se fazendo notar, mas nunca se doando, nunca se entregando de verdade. Esse tipo de relacionamento adoece a alma, e o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria e misericórdia, começa a abrir nossos olhos para isso, começa a nos dar coragem para nos afastar, para orar com mais intensidade, para silenciar diante de provocações, para discernir atitudes e palavras que antes passavam despercebidas. Quer sentir o Espírito Santo falando com você? Deixa um like, se inscreva e vem com a gente até o final. Tem algo especial te esperando. É doloroso perceber que alguém próximo carrega dentro de si um sentimento contrário ao amor, mas é libertador quando essa verdade é revelada por Deus, porque a partir daí podemos agir com sabedoria, podemos orar com mais direção, podemos perdoar sem sermos cúmplices, podemos amar sem nos expor ao veneno. O discernimento espiritual é uma armadura invisível. Ele não evita o ataque, mas impede que ele nos destrua. O Espírito Santo não nos foi dado apenas para nos consolar, mas também para nos conduzir à verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é o único caminho para a liberdade. Quando aprendemos a reconhecer
a presença constante, mas emocionalmente ausente, somos libertos da ilusão e protegidos pela luz da revelação. E essa luz continuará a iluminar o caminho, porque quem anda com Deus não anda em trevas. Segundo sinal, o silêncio que esconde a inveja. Quando as vitórias chegam em nossas vidas, é natural desejarmos compartilhar essa alegria com as pessoas que amamos e que estão ao nosso redor. Mas há um silêncio que muitas vezes surge em momentos que deveriam ser de celebração. Esse silêncio não é um silêncio de paz, mas de um desconforto sutil, de uma ausência de alegria genuína. Ao conquistar algo importante, algo que foi concedido por Deus, esperamos que aqueles que estão próximos a nós se alegrem conosco, compartilhem da nossa felicidade e nos apoiem. No entanto, quando nos deparamos com a indiferença, ou até mesmo com um sorriso forçado, uma sensação de desconforto toma conta do coração. Este é o segundo sinal de que alguém pode estar nutrindo sentimentos de ódio em segredo. A falta de alegria genuína diante das nossas conquistas. O sorriso é superficial. Os olhos não brilham. E a emoção que deveria ser compartilhada não está presente. Ao contrário, há um peso no ar, uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo. O que poderia ser um momento de celebração se torna um momento de desconforto. A pessoa que deveria se alegrar com você parece mais desconfortável, como se sua bênção fosse um fardo para ela e não uma razão para gratidão. Esse comportamento é frequentemente resultado da inveja. Não é que a pessoa odeie você por algo específico que tenha feito de errado. Na verdade, pode até ser que ela te admire por muitas qualidades, mas o que ela não suporta é o fato de Deus ter te abençoado de maneira visível, quando talvez ela mesma sinta que não recebeu a mesma graça. A inveja, portanto, não nasce do que você fez, mas do que Deus fez por você. A inveja, esse sentimento corrosivo, é um dos maiores inimigos da alma. Ela não se manifesta apenas no desejo de ter o que o outro tem, mas na tristeza, na decepção e até no desprezo disfarçado de uma falsa amizade. Quando alguém é invejoso, ele não pode celebrar suas vitórias, porque o que vê é apenas o que ele não tem, o que ele não conquistou, o que ele não recebeu. E assim, ele se fecha, se endurece e começa a carregar dentro de si o veneno do ódio. Se você acredita no poder da fé, comenta "Eu creio agora". Curta, se inscreva e não pule o final, porque Deus reservou algo incrível para você. O mais triste é que esse veneno é muitas vezes camuflado de palavras e gestos amáveis, mas a ausência de genuína alegria entrega o que está escondido no coração. Este cenário não é novo. Na verdade, é uma história que remonta aos primeiros capítulos da Bíblia, quando o pecado entrou no mundo. A história de Caim e Abel. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 8, lemos: "E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Abel, o irmão mais novo de Caim, ofereceu sacrifícios a Deus com um coração verdadeiro. Caim, por outro lado, ofereceu as primícias de sua colheita, mas sem o mesmo espírito de fé e gratidão. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, mas o de Caim, não. Isso não aconteceu porque Abel era melhor,
mas porque a oferta de Caim não foi feita com o coração verdadeiro de adoração. O que acontece então? Caim, em vez de se corrigir e refletir sobre sua atitude, deixa que a inveja entre em seu coração. Ele não odeia Abel por causa de um mal que Abel tenha feito, mas porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. A inveja de Caim não era uma resposta à bondade de Abel, mas ao favor de Deus sobre Abel. Quando o coração de Caim se encheu de inveja, ele se fechou para a oportunidade de mudança e para a correção que Deus oferecia. Deus tenta alertar Caim, dizendo-lhe que se ele se corrigir, seria aceito. Mas Caim já estava consumido pela inveja. A inveja, em sua essência, é o desejo secreto de ver a queda de alguém. O invejoso não quer apenas o que o outro tem, mas deseja que o outro perca o que já conquistou. A inveja gera um tipo de felicidade disfarçada na queda do outro. E é isso que vemos em Caim. Seu ódio e sua inveja o levam a uma tragédia. Ele não apenas sente raiva do irmão, mas o mata. Porque a inveja, se não controlada, leva à destruição. Esse é o perigo do silêncio que esconde a inveja. A pessoa invejosa não te ataca de imediato, mas planta uma semente de ressentimento e amargura dentro de si mesma. E no momento certo, essa semente vai germinar e se tornar uma árvore cheia de frutos amargos. O sorriso forçado é a máscara que esconde essa raiz de amargura. Ela não te deseja o mal explicitamente, mas a sua alma secretamente se alegra em ver sua luta e até mesmo o seu fracasso, pois isso confirma sua própria insatisfação com a vida. É aqui que entra a grande verdade do discernimento espiritual. Não podemos ignorar os sinais. Deixa seu nos comentários se está pronto para uma revelação. Compartilha, curte e fica até o fim. Tem um recado de Deus para você. Muitas vezes, o olhar superficial das coisas nos faz acreditar que tudo está bem, que a pessoa realmente se alegra com nossas vitórias. Mas o Espírito Santo, se tivermos os ouvidos atentos, nos mostrará a verdade por trás das máscaras. Ele nos alertará sobre o que está acontecendo no coração do outro para que possamos agir com sabedoria, não com desconfiança, mas com discernimento. O grande erro que muitos cometem é confiar cegamente na aparência, ignorando o que o Espírito revela. Deus, ao nos dar o discernimento, nos dá também a chance de nos proteger, de não nos expormos ao veneno da inveja, de não nos deixar aprisionar pela amargura que habita no coração de outros. E é por isso que a falta de alegria genuína nas vitórias alheias é um dos sinais mais claros de que algo não está bem. A inveja se esconde, mas a luz de Deus expõe o que está oculto. Quando percebemos que alguém ao nosso redor não pode se alegrar com nossas conquistas, é o momento de orarmos por essa pessoa, pedindo a Deus que abra seus olhos, que transforme seu coração e que faça brilhar sobre ela a luz da verdade e da liberdade. Porque, acima de tudo, o amor de Deus é maior que a inveja. O perdão de Deus é mais forte que o ódio. E quando buscamos viver na verdade, Deus transforma até os corações mais endurecidos. Terceiro sinal: palavras doces com intenções amargas. As palavras têm poder. Elas podem levantar ou destruir, podem curar ou ferir, podem motivar ou paralisar. Há uma maneira traiçoeira de o inimigo agir. Ele não usa palavras de ódio ou de afronta aberta. Ele se esconde atrás de elogios disfarçados e conselhos que enfraquecem sua fé. São palavras que, à primeira vista, parecem apoio, carinho e compreensão, mas na realidade estão cheias de veneno, destinadas a destruir a sua identidade em Cristo. O inimigo sabe que um ataque direto pode ser facilmente identificado e repelido, mas ele é astuto e conhece o poder da sedução verbal. Este é o terceiro sinal de que alguém próximo pode estar te manipulando com intenções amargas.
elogios disfarçados e conselhos que enfraquecem sua fé. A pessoa pode até parecer que está do seu lado, oferecendo palavras de incentivo e apoio, mas, por baixo da superfície, o objetivo é enfraquecer sua convicção, minar sua confiança em Deus e afastá-lo do caminho certo. Esses elogios são como uma armadilha bem montada, feitas para desviar você da verdade e do propósito que Deus tem para a sua vida. As palavras de uma pessoa podem ser tão envolventes que nos sentimos seguros, como se estivessem nos incentivando a crescer ou a alcançar novos horizontes. Mas em vez disso, essas palavras começam a criar insegurança. Elas abrem brechas na nossa fé. As críticas camufladas de sugestões, os elogios feitos com uma ênfase estranha, são armas que o inimigo usa para nos fazer duvidar de quem somos em Cristo, para fazer com que percamos a nossa confiança no poder de Deus para nos conduzir. O que parece ser um carinho é, na verdade, uma tentativa de desviar o nosso olhar de Deus para as nossas próprias limitações. Esse tipo de comportamento é insidioso, porque as palavras não são necessariamente falsas. Elas podem ser parciais ou mal interpretadas, mas o propósito delas, por trás da forma doce e sedutora, é minar o nosso foco em Cristo. Um exemplo claro disso encontramos na história de Dalila e Sansão, registrada em Juízes, capítulo 16, versículos 15 a 17. Então ela lhe disse: "Como podes dizer, 'Eu te amo', quando o teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração." Dalila, uma mulher aparentemente apaixonada e afetuosa, usou de carinho e amor para enganar Sansão, o homem de grande força física, para que ela pudesse descobrir o segredo de sua força. E não foi por falta de amor verdadeiro que Dalila agiu assim. Ela o fez para agradar aos filisteus, em troca de uma recompensa, mas o que ela mais desejava era destruir a força de Sansão. Dalila começou a tentar arrancar de Sansão o segredo de sua força com palavras doces e carinhosas. Ela dizia: "Como você me diz que me ama se o seu coração não está comigo? Como você pode dizer que me ama e não me conta o segredo da sua força?" E Sansão, desarmado pela doçura de suas palavras e pela falsa afabilidade de Dalila, revelou seu segredo. Essa história nos mostra o poder das palavras carregadas de afeto e a forma como o inimigo pode usar um relacionamento de confiança para nos destruir. Dalila não usou um grito de raiva, não usou ameaças, mas palavras cheias de mel. Ela sabia que se conseguisse arrancar um segredo de Sansão, ela teria controle sobre ele, e então ele perderia sua força. E o pior de tudo é que Sansão, mesmo sendo o homem mais forte fisicamente, estava vulnerável espiritualmente. Ele não percebeu que o que parecia ser um amor verdadeiro de Dalila era, na realidade, uma armadilha disfarçada. Dalila usou palavras doces para arrancar de Sansão aquilo que ele mais prezava: sua força, sua capacidade de resistir e sua identidade como escolhido de Deus. O que o inimigo fez com Sansão, ele tenta fazer conosco todos os dias. Usa elogios e conselhos disfarçados para que percamos nossa força espiritual, para que não resistamos aos ataques, para que duvidemos da nossa identidade em Cristo e da força que Ele nos deu. O que é dito de forma carinhosa pode ser a chave para a destruição, se não estivermos atentos ao Espírito por trás das palavras. Às vezes, o inimigo fala para a nossa mente por meio de pessoas que nos cercam, dizendo o que acham que queremos ouvir, falando aquilo que nos tranquiliza, que nos dá uma sensação de conforto. Mas, na realidade, essas palavras muitas vezes
estão tentando nos fazer tomar decisões que não estão alinhadas com o plano de Deus para nós. Ele tenta nos afastar do foco, nos desviar do caminho da verdade e da vida. É por isso que devemos aprender a perceber o espírito que está por trás das palavras, mesmo quando elas parecem carinhosas e bem-intencionadas. Não se trata apenas do que é dito, mas de como aquilo nos afeta espiritualmente. Se as palavras de alguém não nos ajudam a crescer em fé, se não nos trazem confiança em Deus, se não nos motivam a fazer a vontade de Deus, então devemos estar alerta. A palavra de Deus nos ensina a guardar o nosso coração, pois ele é a fonte da vida. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a sede das nossas emoções, pensamentos e decisões, e por isso precisamos protegê-lo de todo tipo de influência que nos leve para longe de Deus. Precisamos filtrar as palavras que ouvimos, comparando-as com a verdade de Deus, para não sermos enganados. É também por isso que o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, nos dá discernimento. Ele nos ensina a ver além da superfície. Ele nos dá sensibilidade para perceber quando uma palavra, por mais doce que seja, está tentando nos afastar daquilo que Deus tem para nós. O discernimento espiritual nos permite perceber o espírito de Dalila por trás das palavras de afeto e nos impede de cair na armadilha de um conselho que parece bom, mas que, na verdade, está nos afastando do caminho da verdade. Devemos sempre pedir a Deus por sabedoria e discernimento em nossos relacionamentos. Quando alguém se aproxima de nós com palavras doces, mas que de alguma forma nos fazem questionar nossa fé ou nos afastam da verdade de Cristo, devemos orar e buscar a direção de Deus. Ele nos guiará e nos mostrará a verdade, para que não sejamos enganados pelas intenções amargas disfarçadas de elogios. O amor de Deus nunca nos leva ao engano. Quando Ele nos fala, Ele fala em verdade. Suas palavras edificam, fortalecem e orientam. Elas nunca têm o propósito de nos destruir, mas de nos fazer crescer em fé e confiança em seu poder. Por isso, ao discernirmos as palavras ao nosso redor, devemos lembrar que as palavras de Deus são aquelas que nos edificam e nos conduzem para mais perto de sua vontade e do seu propósito para a nossa vida. Quarto sinal: quando suas lutas viram o espetáculo. Existem momentos em nossa vida em que a dor e o sofrimento parecem ser observados por aqueles que, ao invés de nos oferecer apoio, se alimentam deles. Quando estamos lutando, quando estamos passando por dificuldades, há algo profundamente errado quando, ao invés de compaixão, encontramos nos olhos dos outros uma curiosidade disfarçada de preocupação. Quando nossas lutas se tornam um espetáculo para os outros, algo em nosso interior começa a perceber que estamos lidando com algo mais profundo e mais perigoso: o prazer secreto de ver alguém sofrer. Esse é o quarto sinal de que alguém próximo te odeia em segredo. A pessoa se alimenta do seu sofrimento, tem prazer em ver você tropeçando, vacilando, se perdendo no caminho, mesmo que diga o contrário. Não é raro encontrar pessoas que se aproximam de você em momentos de crise, não para te ajudar, mas para ver até onde você vai chegar. Elas não sentem a dor com você, não estão tocadas pela sua aflição. Ao contrário, a sua dor alimenta o ego delas. Elas observam de longe, com um olhar atento, esperando o momento exato para ver sua queda, e, ao mesmo tempo, disfarçam esse sentimento com palavras suaves, com um gesto aqui ou ali, fazendo você acreditar que estão se preocupando. Mas, no fundo, não se importam com a sua restauração, com o seu crescimento ou com a sua cura.
O que elas realmente desejam é uma visão mais clara da sua luta, um espetáculo pessoal da sua queda, da sua dor. Elas sentem prazer em ver você sofrendo, mesmo quando não dizem uma palavra aberta sobre isso. Esse comportamento é perverso e insidioso, pois está disfarçado de preocupação. Mas é uma preocupação que não se traduz em ações que nos levantam ou nos fortalecem. Ela se expressa em palavras de lamento que não trazem solução, em um olhar vazio de esperança, em um comportamento que apenas consome e não constrói. O sofrimento se torna uma espécie de alimentação emocional para quem deseja ver o outro em desespero, porque isso, de algum modo, preenche o vazio do seu próprio coração. Esse sinal de inveja disfarçada é tão cruel, porque não há empatia genuína nas ações de quem deseja ver o outro sofrer. A dor não move o coração dessa pessoa para a compaixão. Pelo contrário, ela observa, espera e até sente uma estranha satisfação no fato de que o outro está tropeçando. O sofrimento do outro se torna uma maneira de validar algo dentro dela mesma. O pior é que muitas vezes essas pessoas estão tão próximas que nos fazem acreditar que são aliadas, que estão ao nosso lado, quando, na verdade, estão apenas esperando a próxima falha. A história de José e seus irmãos, narrada em Gênesis, capítulo 37, versículos 18 a 20, é um exemplo clássico de como o ódio disfarçado pode se manifestar dentro da própria família. E vendo-o de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o devorou, e veremos o que será dos seus sonhos. José era amado por seu pai, Jacó, o que causava uma inveja profunda em seus irmãos. E José, sem saber da intensidade dessa inveja, teve sonhos de grandeza, sonhos em que ele se via governando enquanto seus irmãos se curvavam diante dele. Esses sonhos, em vez de inspirar alegria ou encorajamento, apenas alimentaram o ódio que seus irmãos sentiam por ele. Eles não conseguiam ver, além do próprio ego, do próprio desejo de serem grandes, de não aceitarem a posição que Deus havia dado a José. Quando José foi enviado por seu pai para ver como seus irmãos estavam no campo, eles o avistaram de longe. Quando perceberam que era ele, começaram a planejar sua queda. O ódio que sentiam por ele não era apenas pela sua posição como favorito de Jacó, mas também por seus sonhos. Eles o viam não como um irmão, mas como um obstáculo para seus próprios desejos. José não representava uma bênção para eles, mas uma ameaça. E isso, por mais difícil que seja de entender, é o que acontece com muitas pessoas que nos rodeiam. Elas não querem que alcancemos o que Deus tem para nós, porque temem que isso revele a falta de fé ou a falta de realização em suas próprias vidas. José foi jogado em um poço, e seus irmãos inicialmente queriam deixá-lo ali para morrer. Quando finalmente decidiram vendê-lo como escravo, estavam aliviados, não por terem feito algo bom, mas porque sentiam que a dor de José, sua separação da família, sua perda de status, era a sua forma de justiça. Eles se alimentaram de seu sofrimento, não viam um irmão em necessidade, mas alguém que precisava ser punido por algo que, aos olhos deles, José não merecia. E o que mais marca essa história é o fato de que José não fez nada de errado. Seus irmãos o odiavam, não por sua culpa, mas porque suas próprias almas estavam tão carregadas de inveja e ódio que não conseguiam lidar com o favor de Deus sobre a vida de José. Essa história dolorosa e impactante nos mostra que as pessoas que alimentam o ódio em segredo, muitas vezes, estão dentro do nosso círculo de intimidade. Eles não precisam ser estranhos para nos prejudicar. Às vezes,
Os piores traidores não são aqueles que estão à distância, mas os que compartilham da nossa vida cotidiana. Eles nos observam nosso sofrimento e, ao invés de nos ajudar a nos levantar, apenas aguardam para ver até onde nossa resistência vai. Esses são os irmãos de José da vida real. Pessoas que, por motivos internos, por questões não resolvidas no coração, não suportam o nosso crescimento. Elas não querem nos ver prosperar, porque isso as confronta com suas próprias fraquezas ou falta de fé. José, por sua vez, nos ensina uma grande lição. Apesar do sofrimento, ele não se permitiu ser consumido pela amargura. Ele poderia ter se deixado consumir pela dor de ser traído. Mas, ao contrário, ele se manteve firme em sua fé, confiando que Deus estava com ele. Cada dificuldade que enfrentou foi uma oportunidade de crescimento espiritual. E, ao final, quando seus irmãos se encontraram com ele em uma posição de poder, ele pôde demonstrar perdão e compaixão, pois sabia que sua jornada não era sobre vingança, mas sobre cumprir o propósito de Deus. Da mesma forma, quando alguém ao nosso redor se alimenta do nosso sofrimento, precisamos lembrar que não somos definidos pela dor, nem pelo ódio de outros. Somos definidos pela graça e pelo propósito de Deus. Ele permite que enfrentemos dificuldades, mas sempre com um propósito maior: nos moldar para a sua glória e fortalecer a nossa confiança nele. Quando as pessoas nos observam em sofrimento, que elas vejam nossa fé em Deus, nossa confiança em seu plano soberano e não nossa derrota. Quinto sinal, a crítica constante disfarçada de sinceridade. A crítica é uma ferramenta poderosa que pode ser usada tanto para edificar como para destruir. Quando alguém realmente deseja o nosso bem, as críticas que nos faz visam nos corrigir com amor, nos motivar a crescer e a melhorar em áreas da nossa vida. No entanto, há um tipo de crítica que, embora pareça sincera, na verdade serve para minar nossa confiança, nos desmotivar e até nos confundir. Esse é o quinto sinal de que alguém pode estar nutrindo o ódio em segredo. Quem te critica o tempo inteiro, sem edificar, sob o pretexto de ser sincero ou abrir seus olhos. Essas críticas não têm como objetivo o nosso crescimento ou o nosso aperfeiçoamento. Elas não são palavras de correção que, com amor, nos orientam para algo melhor. Pelo contrário, elas apenas nos diminuem, nos desmotivam e nos confundem. O crítico disfarçado de amigo ou conselheiro sempre tenta se apresentar como alguém que está apenas abrindo nossos olhos, como se fosse o único capaz de enxergar os erros que precisamos corrigir. Esse tipo de crítica pode surgir em qualquer lugar, na família, entre amigos, no ambiente de trabalho, mas sempre terá a mesma característica. Ela não constrói, ela destrói. E o mais traiçoeiro de tudo isso é que, em muitos casos, a pessoa que nos critica vai alegar que está sendo sincera, que está apenas tentando nos ajudar a ser melhores. A crítica constante e destrutiva tem o poder de paralisar qualquer sonho, qualquer visão que Deus tenha colocado em nossos corações. Ela tenta apagar a chama da fé e da confiança em nosso chamado, fazendo-nos duvidar de nossa capacidade de cumprir o propósito que Deus tem para nós. Essa crítica não é baseada em uma preocupação genuína com o nosso bem-estar, mas sim no desejo oculto de nos ver cair, nos ver fraquejar, e o inimigo, em sua astúcia, usa esse tipo de crítica como uma das armas mais eficazes para nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Vemos um exemplo claro disso na história de Eliabe e Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se em ira contra Davi e disse: "Por que vieste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?"
Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois vieste para ver a batalha. Davi, ainda jovem, estava em um momento decisivo da sua vida. Ele se preparava para enfrentar Golias, o gigante que desafiava todo o exército de Israel. Mas, antes de entrar em batalha, ele se depara com a crítica de Eliabe, seu irmão mais velho, que tenta desmotivá-lo, questionando sua motivação, sua posição e até mesmo suas capacidades. A crítica de Eliabe não tinha a intenção de ajudar Davi a melhorar. Ela não apontava para alguma falha de caráter ou de preparo, mas sim para diminuir o que Deus estava fazendo na vida de Davi. Eliabe não estava interessado em edificar Davi. Ele estava interessado em minar a confiança de Davi e desviar seu foco. Esse é o poder das críticas destrutivas. Elas tentam apagar o chamado divino, usando palavras de derrota para nos fazer acreditar que somos incapazes de realizar aquilo que Deus tem para nós. O que Eliabe não entendia era que Davi não estava lutando contra um gigante por sua própria força, mas pela força do Senhor. Ele sabia que o Senhor o havia capacitado para enfrentar aquele desafio. E sua confiança não estava em sua habilidade ou experiência, mas na promessa de que Deus estaria com ele. O erro de Eliabe foi não ver com os olhos da fé. Ele não entendia o que Deus estava fazendo em Davi, porque sua visão estava turvada pelo orgulho e pela inveja. Eliabe se sentia ameaçado pela fé de Davi, porque Davi estava disposto a enfrentar o impossível, enquanto ele, Eliabe, estava paralisado pelo medo. E nesse momento, a crítica não foi dada com a intenção de ajudar Davi, mas para tentar impedi-lo de cumprir o propósito de Deus para sua vida. É assim que o inimigo age muitas vezes, dentro de casa, entre amigos e até mesmo entre irmãos em Cristo. Ele usa palavras de derrota disfarçadas de preocupação. Ele levanta pessoas ao nosso redor para que, com críticas constantes, tentem abalar nossa confiança, fazendo-nos duvidar do plano de Deus. O inimigo sabe que se ele conseguir semear a dúvida, a insegurança e o medo, nós paralisaremos a nossa fé. Ele quer que duvidemos das nossas capacidades e do nosso chamado. Ele quer que olhemos para os gigantes da vida e sintamos que somos pequenos demais para enfrentá-los. Porém, assim como Davi, devemos aprender a não nos deixar abalar pelas palavras daqueles que, por inveja ou orgulho, tentam nos desmotivar. Davi não se deixou influenciar pelas palavras de Eliabe. Ele não perdeu seu foco porque sabia em quem confiava. E mais importante ainda, sabia que estava fazendo a vontade de Deus. A crítica que Davi recebeu não veio de um lugar de amor, mas de um coração cheio de orgulho e inveja. Eliabe não queria o bem de Davi. Ele queria que Davi desistisse, que ele retrocedesse diante de Golias, como todo o exército de Israel fazia. Por isso, é essencial que aprendamos a discernir o espírito por trás das críticas. Nem toda crítica vem com o desejo de nos corrigir ou nos ajudar. Algumas críticas vêm para nos minar, para nos fazer duvidar de nossa identidade em Cristo e do propósito que Deus tem para nossas vidas. O inimigo sabe que as palavras têm poder, e ele usa as críticas para tentar destruir nossa confiança, nos afastar da visão de Deus e nos fazer crer que somos incapazes de enfrentar os gigantes da vida. Quando alguém se levanta contra nós com críticas destrutivas, devemos fazer o que Davi fez: não responder com raiva, mas com fé e confiança em Deus. Davi não deu ouvidos às críticas de Eliabe. Ele se manteve firme naquilo que Deus havia colocado em seu coração. Ele sabia que o gigante Golias seria derrotado não pela sua força, mas pelo poder de Deus que estava com ele. E assim como Davi, devemos confiar que as críticas não têm poder sobre quem Deus diz que somos. Nosso valor e nossa força vêm de Deus, e Ele
é maior do que qualquer crítica que o inimigo possa tentar levantar contra nós. A lição é clara: não deixe que a crítica destrutiva do homem roube sua confiança no propósito divino. Se você está sendo criticado, lembre-se de que a única voz que realmente importa é a voz de Deus. E Ele já te chamou para vencer. Não permita que as críticas te paralisem. Levante-se com fé, como Davi fez, e vá enfrentar o seu Golias. Deus estará com você. Sexto sinal: a manipulação emocional que tenta te controlar. Quando alguém tenta controlar emocionalmente outra pessoa, uma das formas mais sutis de manipulação é fazer com que a vítima se sinta culpada por algo que não fez. Essa manipulação emocional é extremamente eficaz porque desestabiliza a pessoa emocionalmente, fazendo-a duvidar de si mesma e até mesmo aceitar responsabilidades que não são suas. Este é o sexto sinal de que alguém pode estar te odiando em segredo. A pessoa te culpa, te faz sentir errado por coisas que você nem fez. A manipulação emocional envolve um tom de vitimismo, no qual a pessoa tenta fazer você acreditar que está fazendo algo de errado, mesmo quando você está apenas vivendo a sua vida e buscando o melhor para todos ao seu redor. Quando alguém que está ao seu lado tenta constantemente jogar a culpa em você, isso gera um desequilíbrio emocional profundo. A vítima começa a se questionar, a sentir que é sempre a culpada, que está errando, mesmo quando a situação não justifica isso. Esse tipo de comportamento desvia o foco das verdadeiras responsabilidades e distorce a realidade, criando um ambiente onde a pessoa manipulada vive em constante dúvida e confusão. O objetivo dessa manipulação é, claro, prender emocionalmente a vítima, tornando-a dependente da aprovação e das expectativas da pessoa manipuladora, gerando um controle silencioso sobre suas ações e decisões. Esse tipo de abuso psicológico, por mais sorrateiro que seja, é um dos maiores sinais de que alguém está tentando sabotar sua paz, seu equilíbrio emocional e sua caminhada em Cristo. Quando o ódio está disfarçado de carinho ou amizade, ele começa a se infiltrar nas relações por meio de acusações injustas e manipulação emocional. E o pior de tudo isso é que muitas vezes a pessoa manipuladora se coloca na posição de vítima, fazendo com que a outra parte sinta-se culpada e responsável por seu sofrimento. Esse tipo de manipulação não é apenas cruel, mas também destrutivo, pois faz com que a vítima se sinta emocionalmente esgotada e incapaz de tomar decisões sem a aprovação do manipulador. Uma história bíblica que ilustra perfeitamente esse tipo de manipulação emocional é a de Herodias e João Batista, em Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 18. Porque o mesmo Herodes, mandando prender João, o segurou no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto ele a tomara por mulher. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias, esposa de Herodes, odiava João Batista porque ele havia confrontado o casamento deles. João, como profeta de Deus, denunciou o pecado de Herodes, dizendo-lhe que ele não deveria estar com Herodias, sua cunhada. Esse confronto com a verdade era algo insuportável para Herodias, e ela começou a tramar contra João, buscando silenciá-lo a todo custo. Herodias não conseguia lidar com a verdade de Deus que João pregava. Então, ela se voltou contra ele de maneira ardilosa. Herodias manipulou a situação ao ponto de convencer sua filha, Salomé, a dançar para Herodes, com a promessa de dar-lhe o que ela pedisse. Quando Salomé pediu a cabeça de João Batista, Herodias obteve o que desejava. Ela não apenas quis calar a voz profética de João, mas também usou as emoções de sua filha e o poder de Herodes para fazer algo extremamente cruel e injusto. Prendendo a verdade e distorcendo a realidade,
em nome de um desejo egoísta. Esse tipo de manipulação emocional é um reflexo de como o ódio muitas vezes se esconde atrás do desejo de controle. Herodias não queria apenas que João fosse silenciado. Ela queria controlar a narrativa e evitar que a verdade a confrontasse. Ela usou o poder e a influência para obter o que queria, sem se importar com as consequências para os outros. O ódio de Herodias por João foi alimentado pelo desejo de que a verdade fosse abafada. E esse tipo de manipulação emocional é um exemplo claro de como as relações podem ser distorcidas e usadas para atingir fins egoístas. Quando estamos em situações em que somos emocionalmente manipulados, é importante compreender que o amor verdadeiro liberta, enquanto o falso afeto prende, manipula e distorce a verdade. O amor de Deus nunca nos prende em uma rede de culpa ou confusão emocional. O amor de Deus nos liberta, nos dá clareza, nos traz paz. Quando alguém usa palavras de carinho ou afeto para nos fazer sentir responsáveis por algo que não fizemos, isso é um reflexo do egoísmo humano, e não do amor genuíno que deve caracterizar as relações. O verdadeiro amor não cria ambientes de culpa ou desconfiança. Pelo contrário, ele oferece suporte, orientação e correção, com o objetivo de edificar, de fortalecer e de promover o crescimento mútuo. Quando o amor é distorcido e usado para manipulação, ele se torna uma armadilha emocional que impede a pessoa de viver com liberdade. O amor, manipulado por interesses egoístas, cria um vínculo de controle, fazendo com que a pessoa manipulada viva em constante medo e insegurança. Em vez de ter paz, ela sente constantemente que precisa agradar, que precisa justificar suas ações e até mesmo sua própria existência para manter a paz na relação. O falso afeto, portanto, visa criar um ciclo vicioso de dependência emocional, onde a pessoa manipulada se vê refém das emoções da outra pessoa. Isso pode ser devastador, porque quem está sendo manipulado perde sua própria identidade, sua liberdade e, muitas vezes, sua conexão com a verdade de Deus. A culpa é imposta como uma arma, e a pessoa manipulada começa a acreditar que precisa carregar o fardo de outras pessoas, mesmo quando o problema não é dela. Por isso, é fundamental que, quando nos deparamos com manipulações emocionais, busquemos discernir o que está por trás do comportamento da outra pessoa. O Espírito Santo nos guia e nos ajuda a ver a verdade. Devemos aprender a não aceitar a culpa que não é nossa. Se alguém está tentando manipular nossas emoções, devemos orar por discernimento. Pedir a Deus que nos liberte dessa prisão emocional e nos ajude a manter nossa paz e nossa confiança nele. O amor de Deus nunca busca nos controlar, mas nos dá liberdade. Ele nos chama a viver em verdade, a ser livres de todo tipo de manipulação que tente nos afastar dele. Assim como João Batista não se deixou abalar pela manipulação de Herodias e Herodes, nós também precisamos aprender a manter nossa fé e nossa integridade em meio à manipulação emocional. Quando estamos firmes na verdade de Deus, nada pode nos desviar de seu propósito. Mesmo que outros tentem nos manipular, podemos confiar que Deus é quem nos guia. E Ele nunca permitirá que o controle do inimigo tenha a última palavra sobre nossa vida. A verdade de Deus é maior que qualquer manipulação humana, e é ela que nos liberta e nos fortalece para viver em sua paz. Sétimo sinal: quando a presença da luz revela as trevas escondidas. Quando caminhamos em Cristo, algo profundo acontece. Nossa presença começa a afetar aqueles ao nosso redor de uma maneira que não podemos controlar nem prever. O que parece ser uma reação despropositada, uma sensação de desconforto inexplicável, muitas vezes é um reflexo do que está acontecendo nas profundezas do espírito da outra pessoa.
O sétimo sinal de que alguém pode estar te odiando em segredo é simples, mas profundo. Você incomoda a pessoa sem motivo aparente. Sua paz, sua serenidade, sua confiança em Deus geram reações negativas. E não é porque você fez algo de errado, é justamente o oposto. A luz que você carrega em Cristo está revelando as trevas que ela preferia manter escondidas. Isso acontece porque a luz de Cristo em você não pode ser ignorada. Ela brilha onde há escuridão. E quem ainda se apega às trevas não pode se aproximar da luz sem se sentir desconfortável, sem ser confrontado. Como diz João, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse versículo revela uma verdade clara sobre as reações de pessoas que ainda estão presas ao pecado e à escuridão. Elas não querem que sua verdadeira natureza seja vista. Elas não querem ser confrontadas pela pureza de Cristo que brilha através de você. E, portanto, sua presença começa a incomodá-las, mesmo que você não tenha dito uma palavra. Essa é a razão pela qual muitas vezes você pode estar simplesmente vivendo sua vida em Cristo, sem intenção de ferir ninguém, mas ainda assim sentir que sua paz provoca uma reação negativa. Isso não é um reflexo de sua falha ou culpa, mas é um reflexo do que a sua presença espiritual está fazendo naquele ambiente. Quando você anda com Deus e sua luz está em você, essa luz começa a expor o que está escondido nas sombras do coração dos outros. Aqueles que ainda estão nas trevas, aqueles que se recusam a deixar o pecado, podem se sentir ameaçados pela sua simples presença, porque você é um lembrete constante de que há uma outra maneira de viver, uma maneira que não se conforma com o mal, mas que caminha na verdade de Cristo. Esse confronto não acontece porque você está acusando alguém ou apontando dedos. Não é porque você está fazendo algo de errado. Pelo contrário, é a luz de Cristo em você que está expondo o que os outros preferem esconder. Quando alguém rejeita a luz, isso não diz respeito a você. A verdade que você carrega incomoda. Não porque você está tentando incomodar, mas porque a verdade de Cristo incomoda o mal. O mal não quer ser exposto, não quer ser confrontado. E as pessoas que ainda estão aprisionadas a ele, muitas vezes reagem com hostilidade ou resistência. Por mais que sua presença seja de paz, a paz de Cristo muitas vezes gera uma luta interna nas pessoas que ainda se apegam às trevas. Isso acontece em ambientes familiares, no trabalho, entre amigos e até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes, vemos pessoas se afastando ou reagindo negativamente, não porque fizemos algo errado, mas porque estamos refletindo a verdade de Cristo em nós. Sua paz, sua fé inabalável, sua confiança em Deus são como luzes brilhantes em um ambiente escuro. E, como a luz expõe as trevas, algumas pessoas não querem que as trevas sejam expostas. Elas não querem que seus pecados, suas falhas, suas motivações egoístas ou suas mentiras sejam vistas. O que para você é simplesmente viver na verdade de Cristo, para elas pode ser um desconforto profundo, pois isso as faz confrontar algo que preferem manter escondido. Esse fenômeno espiritual está relacionado diretamente ao discernimento espiritual que Deus nos dá. Muitas vezes, o Espírito Santo nos revela essas situações para que não sejamos cegos espiritualmente. Não se trata de condenar ou julgar o outro, mas de perceber as intenções espirituais por trás de cada interação, para que possamos agir com sabedoria, com amor, mas também com firmeza em nossa fé. O discernimento não nos faz temer os outros, mas nos protege, nos orienta e nos dá a capacidade de reagir com discernimento diante das adversidades. A verdade que temos em Cristo
É a verdade que nos liberta. E essa liberdade, muitas vezes, se torna uma fonte de resistência para aqueles que ainda não aceitaram essa verdade. Como Jesus, que foi traído por Judas, alguém que estava ao seu lado, não é vergonha perceber que alguém próximo te odeia em segredo. A vergonha está em ignorar os sinais que o Espírito Santo está nos revelando. Não podemos ser cegos espiritualmente. Devemos estar alertas para os sinais, discernindo a presença do mal, mas não temendo, porque a verdade de Cristo nos fortalece e nos capacita a agir com sabedoria. O chamado de Cristo para nós não é apenas para amar, mas para amar com os olhos bem abertos. Jesus não ignorava o mal. Ele o confrontava com a verdade. O amor verdadeiro não aceita a manipulação, não ignora o pecado, não permite que o ódio disfarçado envenene a alma. O amor de Cristo é uma luz que brilha nas trevas, e essa luz não tem medo das trevas, porque a luz sempre vence as trevas. Ao seguir a Cristo, estamos sendo chamados não apenas a amar de maneira passiva, mas a amar com discernimento, com coragem, para confrontar as mentiras e os enganos que o inimigo tenta espalhar. Devemos, portanto, caminhar com os olhos abertos para as intenções espirituais ao nosso redor. Não devemos cair na ilusão de que todos ao nosso redor são amigos ou que todos compartilham a mesma verdade. O discernimento espiritual nos ajuda a distinguir os que estão conosco de coração e os que estão se escondendo nas sombras, disfarçando suas intenções. Jesus nos ensina a não ignorar o mal, mas a amá-lo e a orar por aqueles que ainda estão nas trevas, buscando a salvação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.